Então tá, então vamos lá. Meninos, como eu tinha falado para vocês, a gente vai, eu vou passar esse slide para a gente relembrar um pouco do que a gente viu em genética, e aí vocês vão acompanhando com o livro, porque de acordo com o que eu for falando, eu vou pedir para vocês irem grifando no livro de vocês, tá? Então, agora a gente está na página 39, que fala sobre reprodução celular, reprodução e divisão celular, tá? Deixa eu deixar um pouquinho maior aqui. Então tá. Então a gente vai começar para falar sobre o quê? Reprodução. Reprodução existem dois tipos. Inclusive, como eu disse, ano passado a gente trabalhou reprodução 2 vezes, que a gente trabalhou reprodução em genética, e também a gente viu reprodução quando a gente falou sobre os sistemas genitais, né, os órgãos genitais, e sobre as ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a gente já sabe que a reprodução, o que a reprodução ela garante? Ela garante que exista a hereditariedade, né? Os animais, eles se reproduzem com a função de garantir descendentes fortes e propiciar a espécie. Então, eles precisam se reproduzir em grande quantidade para que eles tenham uma espécie bastante descendentes. Por isso que é muito comum, bem mais comum nos animais do que em nós mulheres, a nascer 2, 4, 6, é muito comum. Embora tenha animais que também tipo a baleia. A baleia é a gestação de uma baleia 12 meses e nasce só um filhote. Mas a reprodução, ela é para garantir a hereditariedade, tá? Então aqui fala, a reprodução permite que as espécies se perpetuem, tá? Isso é a função da reprodução no mundo animal. Isso ocorre por meio da transmissão de informação biológica. O que é a transmissão biológica, gente? É o DNA, a divisão de DNA entre o pai e a mãe de vocês, da qual determina as características passadas de geração em geração. Cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, tamanho, alguma doença ou não. Tudo isso é hereditariedade. Essa transmissão é denominada hereditariedade. E todas as informações biológicas estão contidas no material genético, que é o DNA. Tanto que tudo tem DNA, o núcleo da nossa célula tem DNA, e por meio disso, o núcleo da célula tem DNA, e por meio disso nós conseguimos reconstituir as nossas células. Por quê? Elas possuem o nosso material genético. Então, se eu cortar o meu dedo, a minha célula vai restituir porque ela tem o meu material genético. Se eu sofrer algum problema de visão e condicionar o meu, não vai condicionar o meu DNA, tipo, o meu filho não vai nascer com essa doença, mas vai deteriorar o meu, tá? E aí a gente vai chegar, então, isso é o motivo da reprodução, perpetuar a espécie, tá? E aí a gente chega nos tipos de reprodução que existem. Existem 2 tipos de reprodução, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, eu coloquei até aí um desenho, esse primeiro desenho que está mostrando aqui. O que acontece numa reprodução assexuada? A célula ou até mesmo o animal, porque no caso das esponjas, né, elas elas se reproduzem por meio de brotamento. Então, uma célula começa a se dividir. E aí o núcleo dela se divide até que essa célula se reparta em 2. Então, uma célula ela não vai precisar de ninguém para se reproduzir. Ela vai sozinha e faz a divisão até elas se repartirem em 2. A mesma coisa com o brotamento. Tem uma esponja, começa a nascer um broto na sua lateral, até que esse broto é expelido e ele cai no chão, formando assim uma nova esponja. Então, isso é a reprodução assexuada, tá? Que é quando o indivíduo, ele forma a partir de outro, e ele tem exatamente o mesmo material genético. É tipo uma clonagem, só que é uma clonagem biológica, né? Ocorre de forma biológica natural. E na reprodução sexuada ocorre a fecundação. Aqui mesmo eu coloquei o desenho também, né, dos gametas, que é o espermatozoide e o óvulo. E quando o espermatozoide encontra o óvulo, ocorre a fecundação e aí gera
descendente, né? Seja ele animal ou seja ele humano como nós, né? Então, a reprodução sexuada, ela precisa de 2 indivíduos de sexos opostos. Então, precisa de um macho e uma fêmea para que ocorra a reprodução, porque o macho vai ter o espermatozoide e a fêmea o óvulo. Então, eles precisam dessa interação genética. E diferente da reprodução assexuada, o material genético vai ser misturado. Na reprodução assexuada, a esponja ela vai ter o mesmo material genético, o mesmo DNA da esponja mãe que gerou ela. Já na reprodução sexuada, não. Por exemplo, a Annelisa é uma mistura do DNA da mãe dela e do pai dela. Ela não tem o DNA só da mãe ou só do pai. Ela é a junção do DNA dos dois, tá? Então, meninos, aí na página 39, no terceiro parágrafo, onde fala sobre reprodução assexuada e sexuada, vocês vão grifar ele todo, tá? Vocês vão grifar onde fala, em alguns casos, até sexuada. Podem grifar tudo. Terceiro parágrafo todo. Depois que vocês grifarem, vocês podem virar a página. Pronto, todo mundo está acompanhando. Meninos, qualquer dúvida, vocês já perguntem, tá? É uma revisão de um conteúdozinho que a gente já viu, mas pode ser que ainda tenham dúvidas, tá? E aí, seguindo, a gente vai chegar em material genético. E aí a gente chega nas duas... o nosso material genético, gente, ele é tudo que nos constitui, tudo. Cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, doença cardíaca, diabetes, doença respiratória, formação dos órgãos, formação da unha, pé grande, pé pequeno, altura, tudo isso são as nossas características genéticas. Tudo isso foi derivado da junção do nosso pai, da nossa mãe e da junção das famílias deles, tá? Por exemplo, a minha avó, ela era descendente de índio e meu avô, por parte de pai, era negro. Então, eu tenho uma junção de tudo isso em mim, tá? Então, o nosso material genético, ele apresenta duas principais estruturas, que é o RNA e o DNA. O DNA. Então, o que acontece? O nosso DNA é o ácido desoxirribonucleico. E o que acontece nesse ácido? O DNA, ele é uma fita dupla. Se vocês olharem o desenho dele, ele é sempre representado por uma fita dupla, tá? Ele é uma fita dupla, e aí aqui no desenho vocês podem ver que cada uma dessas junções tem uma corzinha. Por que tem uma corzinha? Porque isso aqui são proteínas que vão se ligar. Porque o DNA, ele é constituído de proteínas, tá? O nosso DNA, ele é constituído de proteínas que realizam funções específicas na célula. Então, eu perdi uma unha, vamos supor, eu estava andando, bati meu pé no meio-fio, e aí a minha unha do dedão do meu pé arrancou. Perdi a unha do dedão do pé. Meu corpo vai começar a produzir outra unha, não é? Como? A partir do meu DNA. As minhas células de DNA já sabem, elas têm a memória, elas sabem como é o meu corpo. Então, eles vão lá e vão reconstruir. Minha unha vai voltar a crescer, não idêntica, mas como a outra. Assim acontece com o cabelo, isso entra aí nas mulheres que são cacheadas, né? Alisam o cabelo, mas a raiz continua nascendo cacheada. Por quê? Porque é o DNA da pessoa, ele vai nascer sempre o mesmo. A gente não modifica o nosso DNA de forma natural. Ele vai ocorrer uma alteração caso adquira alguma imunodeficiência, alguma doença infecciosa como HIV, aí sim, ou até mesmo no caso do câncer, aí a gente sofre essa modificação, tá? Então, o DNA, ele tem as funções específicas, é por meio dele que transmitem as funções hereditárias. Então, quando vocês tiverem um filho, vocês vão doar o DNA de vocês para ele. E é onde se organizam os genes, tá? Os nossos genes estão todos aí. Então, como eu disse, ele é uma dupla hélice, que é composta de filamentos interligados, que apresentam forma semelhante a uma espiral. Então, parece que ele está sempre girando.
nos organismos eucariontes, as sequências de DNA que estão associadas às proteínas e que correspondem a muitos genes organizados ao longo da sua extensão, formando os cromossomos. Aí no livro de vocês, na página 40, que agora a gente está na página 40, vocês vão ver que no final da página tem o desenho de uma célula, aí tem o desenho de um cromossomo e tem um DNA contendo vários genes. Tá vendo? Isso aqui é uma demonstração, tá? Do nosso DNA, formam nossos cromossomos, que vão formar nossas células, que vão formar todo o nosso corpo, tá? Então, todas essas informações estão no DNA, tudo. Por isso que quando alguém comete um crime e quer saber quem cometeu, eles usam o DNA. E aí, através do DNA da pessoa, eles sabem quem ela é. Até mesmo gêmeos idênticos apresentam DNAs diferentes, mesmo sendo idênticos, tá? Eles apresentam DNAs diferentes. Então, meninos, aqui em DNA, vocês vão grifar o primeiro e o segundo parágrafo, onde fala, é no DNA, ácido desoxirribonucleico, até o final, e também o segundo parágrafo, que fala, o DNA se organiza em genes, até o final desse parágrafo. Então, é o primeiro e o segundo parágrafo do tópico DNA. Então, a gente já aprendeu que o DNA é o quê? É uma dupla hélice que contém todas as nossas características, que é formada de proteína. Então, para que serve o RNA? O RNA, ele vai servir para sintetizar as proteínas produzidas no DNA. O RNA, ele é um mensageiro. Inclusive, a gente tem um RNA que chama RNA mensageiro. Ele é um mensageiro, porque ele pega essa proteína e sintetiza e manda para onde ela precisa ir. Então, o meu DNA, ele quer reconstituir um pelo da minha sobrancelha que eu arranquei. O RNA vai ser o mensageiro para transportar essa informação para o meu corpo, tá? Aí, igual aqui está falando, é um ácido essencial para sintetizar as proteínas do núcleo a partir do DNA. É organizado por uma fita simples, a gente fala também fita única. Para que uma informação contida no DNA passe a se expressar em proteína, inicialmente uma molécula de RNA é produzida com uma receita de proteína. A informação contida nesse RNA é traduzida em um ribossomo, e a estrutura da proteína é formada. Então, o DNA quer sintetizar uma proteína, quer fazer uma proteína, o RNA vai carregar isso, vai sintetizar para a célula e aí isso vai ser produzido, tá? Então, é como se o DNA mandasse e o RNA fosse o que faz acontecer, o que passa essa proteína para que aconteça o que o DNA quer. Então, o DNA é uma dupla hélice e o RNA é uma fita sozinha, uma única fitazinha, tá? Por quê? Novamente, como eu falei para vocês, essas partezinhas coloridas são junções que eles têm que fazer para sintetizar a proteína. Então, no DNA, eles estão ligados. Isso aqui recebe o nome, tá? É uracila, timina, adenina, tudo isso se interliga. E aqui no RNA, eles precisam ficar livres para sintetizar as proteínas uma de cada vez, tá? Então, meninos, aí na página 41, quando a gente vira a página, né, para o RNA na 41, aí no tópico RNA, vocês podem grifar ele todinho, tá? O primeiro tópico, onde fala o RNA é um ácido até fita simples. Tá bom? E aí no livro de vocês também, na página 41, tem um desenho que mostra muito bem, que mostra que, ó, uma fita de DNA sendo, tipo, aberta, e aí o RNA, ela entra em contato com o DNA, entende a proteína que ela quer fazer, depois ele se solta e vai até o ribossomo para sintetizar essa proteína. Então, ele se liga com o DNA, descobre o que o DNA quer, depois se solta,
leva até os ribossomos, e os ribossomos, e ela vai sintetizar essa proteína. Bom, até aí tudo ok? Ou alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Sim ou não? Perguntem, gente, conteúdo de prova. Então, vamos lá. E aí a gente vai chegar em divisão celular. Divisão celular é uma parte muito interessante, como eu disse, a gente também já viu. Que o que vai acontecer, o que a gente vai ver aqui na divisão celular? A gente vai ver aquela divisão entre meiose e mitose e a produção das células, tá? Então, aqui a gente tem a divisão celular possibilita a transferência de material genético entre indivíduos da mesma espécie, garantindo a continuidade da vida. Uma célula-mãe origina células filhas, tá? Isso aqui é uma divisão que a gente vai ver melhor também mais para frente lá em meiose e mitose. Mas basicamente é uma célula-mãe, ela vai derivar as células filhas. Então as células elas vêm a partir de uma célula em comum, uma célula-mãe. Nos seres unicelulares, a divisão ocorre para a reprodução dos organismos. Já os pluricelulares têm o propósito reprodutivo, reposição e crescimento de organismos, que somos nós, seres pluricelulares, mais de uma célula. Unicelulares são seres que apresentam uma única célula, tá? As células são classificadas em somáticas, que são as diploides 2N, que apresentam pares de cromossomos, e as células chamadas gametas, que são as haploides, onde apresenta as células sexuais. Então, quando a gente for ver lá nos nossos cromossomos, a gente vai ver que nossas células somáticas do nosso DNA, nós temos 22 pares, que são as células de característica. Como eu já falo e repito, cabelo, cor do olho, tamanho do pé, dedo torto, dedo comprido, nariz gordo, nariz batatudo, tamanho da boca. Tudo isso está nas nossas células somáticas. Quando a gente fala de gameta, a gente está falando de XX ou XY, que é o quê? As células que definem o sexo da pessoa, do animal, do ser vivo, tá? Porque as plantas também apresentam macho e fêmea, tá? Então, por exemplo, a Ana Gabriela, a Júlia, a Ana Elisa, a Linda, a Maria. Deixa eu ver se estou esquecendo alguém, gente. Tô não, né? Todas nós apresentamos o quê? 22 pares de células somáticas e um par de gameta. E o nosso gameta, meu, da Ana Elisa, da Ana Gabriela, da Linda, da Maria e da Júlia, é o gameta o quê? XX, que é o gameta de característica fêmea, mulher. Já o Gutenberg, o João, o José, o Pedro, o Hudson Júnior e o Matheus apresentam as células somáticas diploides deles, 22 pares do cabelo deles, a textura, o tamanho, a cor, e os gametas deles, XY, que é o quê? Homem, macho. Então, o XY representa sempre homem e o XX sempre representa mulher. Por isso que num período de gestação, quando a mulher está grávida, o que determina o sexo do bebê é a doação de DNA do pai. Porque a mãe, ela só pode doar o X. O pai não. O pai pode doar o X e o Y. Então, quando a mulher está grávida, o que determina o sexo do bebê vai ser a doação genética do pai da criança, tá? Então, a gente tem aí a quantidade de cromossomos. A quantidade de cromossomos varia de espécie para espécie. Até aí mesmo, no livro de vocês, dá alguns exemplos, né? Sobre a ervilha, sobre o milho, que tem cromossomos diferentes, o trigo, tem até mesmo alguns animais. Então, a quantidade de cromossomos ela varia de espécie para espécie. Na nossa espécie humana, tá? A gente sempre vai ter 23 pares. Se a gente tem 23 pares, gente, é só fazer a continha, tá? Se são pares, duplicados eles ficam 46. Isso foi conteúdo de prova nosso do ano passado.
Isso a gente viu, ó, bastante. Inclusive, antes da gente passar para frente, eu vou pedir para vocês grifarem. Aqui na página 41, aonde tem aí divisão celular, vocês vão grifar o último parágrafo, aonde fala das células diploides ou células somáticas. Lembrando, células somáticas são as células de características, tá? Depois vocês vão virar a página, tá? Depois que vocês grifarem, vocês vão virar a página. E aí vocês vão grifar o primeiro parágrafo da página 42, que vai falar sobre as haploides ou os gametas, que são as células de definição sexual, tá? De gênero sexual, tá? Então, continuando, na espécie humana nós temos 26 pares, tá? Sendo 22 diploides e um par são os genes, né? Os cromossomos sexuais, tá? Ao todo, nós temos 46 pares, gente. Gente, 46. Teve gente na prova que colocou cada coisa. Dá vontade de eu chorar, mas tudo bem. Chorei também. E aí, o par de cromossomos XY define o desenvolvimento do sistema genital masculino e o par de cromossomos XX define o desenvolvimento genital feminino. Então, a gente apresenta 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais. Isso aqui, em animais, falando animais ou plantas, existe o termo intersexual, que antigamente, na antiga nomenclatura, era o famoso hermafrodita. Hoje em dia não se usa mais o termo hermafrodita, ele é um termo antigo, retrógrado. Agora se usa o termo intersexual. O que acontece quando nasce um animal que é intersexual? É justamente uma bagunça, digamos assim, uma deficiência na junção desse cromossomo aqui, que faz com que ele possua ou 3 ou 4. Então, a junção do XX masculino e do XY feminino e do XY masculino. Aí faz com que esse animal apresente os dois sexos, que é o intersexual. Só que, porém, só um que domina, porque quando um animal ele é intersexual, ele apresenta os órgãos genitais na parte exterior do corpo. Agora, na parte interior, ele vai representar só um. Então, ou ele vai ter o sistema urinário masculino, ou ele vai ter um sistema uterino feminino, tá? E aí é onde troca, tá? Meninos, ainda na página 42, vocês vão grifar também o terceiro parágrafo, que fala sobre a nossa quantidade de cromossomos. Quero todo mundo gravando isso, gente. Que nós temos 46 cromossomos, 23 pares, 22 são somáticas e um é o par sexual, tá? Depois disso, vocês vão virar a página para 43. Aí, lá na 43, mostra exatamente aquilo que eu falei para vocês, sobre a relação de o pai definir o sexo do bebê. Porque durante a doação, o espermatozoide que for fecundar o óvulo sempre vai ter o X, né, de feminino. E aí, o espermatozoide pode ser X ou Y. Então, dependendo da doação desse espermatozoide, que vai definir o sexo da criança que eles vão ter. Por isso que tem até uma brincadeira, né? Que tem gente que fala, fulano só sabe fazer mulher, ou então fulano só sabe fazer homem, que é porque teve 2, 3 filhos e todos nasceram do mesmo gênero sexual, tá? Depois vocês podem virar a página para 44. E aí a gente vai chegar na maravilhosa mitose e meiose, que a gente também, ó, falou muito sobre isso aqui no ano passado, que é uma divisão celular, né? Então, a gente tem aí a mitose, a gente vai começar com ela. É uma divisão celular na qual a célula mãe se divide, originando duas células filhas, tá? Vão ser sempre divididas em formato par,
Então, por exemplo, uma célula-mãe vai derivar 2 filhas, não é? 2 filhas, elas vão derivar 4. 4 vão derivar 8. 8 vão derivar 16. E assim sucessivamente, tá bom? Então, isso é a mitose. Espera aí. Então, aqui, ó. É uma divisão celular na qual a célula-mãe se divide, originando 2 células filhas idênticas. O material genético da célula é duplicado, pois cada uma das suas células filhas recebem a mesma quantidade de DNA que tem na célula-mãe. Durante o processo de fecundação do zigoto, multiplica-se por meio de mitose, formando assim os tecidos e órgãos do embrião. E aqui a gente tem, né, uma duplicação da mitose, né? Então a mitose ela se divide formando 2, e assim vai começar as primeiras divisões, né? A primeira duplicação do bebê, né? Que a gente fala que é o zigoto, que é a junção do óvulo com o espermatozoide, ok? Aqui no livro de vocês, na página 44, a gente tem aí mitose. Vocês podem grifar todo esse parágrafo aí, tá? Que fala sobre, é um tipo de divisão até o final. E aí tem um desenho também mostrando como ocorre essa divisão celular, né? Então aí tem uma célula, ela vai dividindo o material genético, ele vai repartir no meio, por isso que elas ficam com o mesmo material genético da mãe. E depois de se repartirem no meio, elas derivam 2 células, que utilizam 2N, tá? Porque elas são idênticas, 2 células. Depois de grifar, vocês podem virar para meiose. E aí a gente vai chegar na meiose. A meiose é uma divisão que ocorre para a formação dos gametas, células reprodutivas. São produzidas células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Gente, formação de gameta. Quais que são os gametas? Célula reprodutiva, macho ou fêmea. No caso, a formação do sistema reprodutivo masculino ou feminino. Por isso que é doado só metade. Porque a mulher tem XX, ela vai doar só um X. E o homem tem XY, ele vai doar o quê? O Y ou o X. Tá? É nessa divisão que ocorre a definição do sexo do bebê. Durante essa divisão ocorrem 2 etapas. A célula-mãe duplica os seus cromossomos e formam 4 células filhas distintas da célula diploide original, pois apresenta metade do número original de cromossomos. Então, é tipo assim, ó. Aqui vai formar 4, não é? Então, ela vai formar aqui, ó. Cada uma vai pegar um pedacinho da célula original da célula-mãe, tá? Cada uma delas vai pegar um pedacinho. Sendo assim, definição cromossômica. Aqui embaixo, aí no livro de vocês, na página 45, mostra também nessa representação esquemática. Aí a célula-mãe, aí ela divide os números de cromossomo dela, faz o primeiro processo, aonde de 4 ela divide em 2, e depois cada um divide ainda mais o seu material genético. Então, ela começa com uma, depois ela se divide em 2, depois ela se divide em 4, tá? E é por meio da meiose a definição das células reprodutivas. A mitose, elas vão duplicar o DNA, tá? E a meiose vão duplicar o gênero sexual. Aí na página 45, meninos, também vocês vão grifar o primeiro parágrafo todinho de meiose, que fala sobre meiose. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ainda alguma coisa que não entendeu sobre mitose, meiose? Tá indo tudo bem? Não tá? Expliquem-se. Então, mitose, divisão celular normal. Células de cabelo, cor do olho, boca. Bem? Tá de boa. Tá? Então tá. Então, mitose, célula do corpo normal. Meiose, células sempre reprodutivas. Bom? Então, vamos lá. E aí, a gente podem virar a página lá para 47. Que a gente vai chegar em genética e hereditariedade, que é a transmissão das características genéticas, tá? Então, genética é a ciência responsável pelo estudo da hereditariedade, ou seja, a transmissão das características entre os seus descendentes. E aí, a gente tem 2 definições, que são cromossomos homólogos e os genes alelos, tá? Quando a gente fala de cromossomos homólogos, são cromossomos pareados entre si, que apresentam semelhança no tamanho
e na localização dos genes de determinada característica, cabelo, pele e olhos. Os gametas se unem e o indivíduo formado recebe cromossomos vindo do pai e da mãe. Deixa eu ver se eu explico aqui para vocês de um jeito bem fácil. O cromossomo que está do lado esquerdo é o do pai. O cromossomo que está do lado direito é o da mãe. Eles são cromossomos idênticos que apresentam as mesmas características. Então, os dois apresentam características como cor do olho, tipo sanguíneo, cor dos cabelos e crescimento. Então, eles são cromossomos homólogos, eles estão juntos e apresentam as mesmas características. E os genes alelos são o que ocupam a mesma posição em um cromossomo homólogo e condicionou a mesma característica, são chamados de gene alelo. Cada gene é representado por uma letra do alfabeto. As letras maiúsculas apresentam genes dominantes, já as letras minúsculas apresentam os alelos recessivos. Então, o que acontece? Como eu falei, o da esquerda é o do pai e o da direita é o da mãe. E aí, aqui, eles têm a mesma característica, que é cor dos olhos, tipo sanguíneo, vamos supor. Vamos supor que isso aqui é o do meu pai e da minha mãe. O tipo sanguíneo do meu pai é O. O tipo O positivo. O tipo sanguíneo... Oi. Não vai acabar o tempo, não. Você tem que fazer a foto. Não, eu vou mandar mais um link só para me falar, porque hoje eu vou dar prova para vocês de educação religiosa. Aí eu vou mandar o último link só para falar da prova e eu tiro a foto. Só para mim não... Você vai dar hoje a prova? A prova hoje. Mas já é 11 horas. É das 11 às 11h30 a prova. Ela vai ser das 11 às 11h30, tá? Aí, por exemplo, aqui, a cor dos olhos, vamos supor. Vamos supor, né, mesmo, porque não tem. Vamos supor que o meu pai tivesse os olhos azuis e a minha mãe os olhos pretos. O cromossomo está apresentando essa mesma característica. É o cromossomo dos dois durante a divisão celular que apresentam a cor dos olhos. Só que os meus olhos são pretos. Então, quer dizer que o gene alelo da minha mãe é dominante no gene alelo do meu pai. Então, eu peguei a cor dos olhos da minha mãe, não do meu pai. Hipoteticamente, porque meu olho é preto, meu pai e minha mãe têm olho preto. Então, cromossomos homólogos é quando eles estão juntos, o do pai e o da mãe, e os genes alelos são quando eles apresentam a mesma característica, e uma vai ser dominante sobre a outra, tá? Aí, meninos, vocês podem grifar na página 47, aí é onde fala de cromossomos homólogos, vocês podem grifar na quarta linha. Assim, se um cromossomo até o final, lá em características, tá? Quarta linha, assim, se um cromossomo até o final das características. Eu só vou explicar mais sobre fenótipo e genótipo e aí eu já encerro a aula, tá, meninos? Depois eu vou mandar o link só para mim falar da prova e liberar a prova para vocês. E como eu falei, os genes alelos são os genes que ocupam a mesma posição, sendo que um vai ser dominante sobre o outro. Aí, virando a página, lá na 48, vocês vão grifar o segundo parágrafo sobre genes alelos, tá? Que vai falar no estudo da genética até dominante. E como que os cromossomos e os genes eles vão se representar? Através de genótipo e fenótipo, que também a gente já viu bastante, que é o quê? Que é o conjunto o genótipo é o conjunto de genes de um organismo e o fenótipo é o genótipo junto com a associação do ambiente. Então, o que é o genótipo? O genótipo são as características que nós nascemos com elas, que nós temos no nosso corpo. Aqui, como eu represento nas imagens, né? O genótipo é a forma como a gente nasce. Por exemplo, eu nasci com cabelo preto, mas eu pinto de loiro. Então, o meu fenótipo é eu ser loira de tinta, não nascida. E o meu genótipo é que eu nasci do cabelo preto. Meninos, vai acabar. Eu vou mandar só mais um link para falar sobre a prova. E aí eu vou liberar vocês, tá bom? Então, só entre para me falar da prova e aí eu já libero vocês. Deixa eu finalizar aqui.